Rapaz, Bruno Formiga, Fernandinho Fernandes, o Paulo Serdã apareceu para dar as caras também, falar um pouquinho sobre o jogo, Edu Dracena, Rica Perrone vai falar também sobre o jogo do Verdão, a estreia contra o Porto, que foi um amasso do Verdão para cima do Porto, e o Porto deu sorte, pediu a Deus ali pro jogo acabar logo ali, para acabar empatado em 0-0, porque foi por pouco, pá, foi por pouco que o Porto não toma um sacode em gols também do Palmeiras, porque as oportunidades foram criadas. Teve momentos ali que um apavoro total ali, torcedor do Porto ali pedindo a Deus ali pro jogo acabar, porque, vou te falar, no final dos tempos ali, tanto na primeira metade quanto na segunda metade, o Palmeiras estava a dominar, pô. O Palmeiras estava a dominar, estava a criar oportunidades e não à toa que a imprensa internacional, a imprensa italiana, a imprensa espanhola, a imprensa inglesa, elogiando, rasgando elogios ao desempenho do Palmeiras, e dizendo que o Porto, até a própria imprensa portuguesa falando, admitindo que o Porto tem que agradecer por ter saído com o empate. Eu tenho certeza que a imprensa alemã vai falar o mesmo do Borussia Dortmund, que enfrentou o Fluminense, e a portuguesa do Boca, do Benfica, que enfrentou o Boca, que chegou a estar 2-0 pro Boca, e poderia ter perdido aí pro Boca Juniors, achou o empate no segundo tempo, mas o Boca, que era o Boca, conseguiu. Boca é um dos piores Bocas da história, isso eu posso falar. A gente conhece os Libertadores. O Boca, sim, é um dos piores Bocas da história. Isso é fato. Isso não é opinião, isso é um fato. Pergunta para qualquer jornalista da América do Sul, vai te falar isso. E o Benfica, que é aí que é o picão aí de Portugal, passou apertado, suou para arrumar um empate contra o... E agora? Como é que fica a narrativa aí? Vamos ver o que a imprensa falou após o Palmeiras e Porto. Teve coisa que você não viu ainda. Muita gente postou, mas você não viu isso que eu vou te mostrar agora. Assiste aí. Eu acho que isso é um carimbo, de fato, para o futebol brasileiro mostrar, principalmente para o mundo, para o europeu, que nós não estamos mortos, não. O futebol brasileiro ele é muito bom, ele é muito temido, continua temido, e a gente só tem crescido, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras muito forte nessa competição. Não só o Palmeiras, as equipes brasileiras em si fortes na competição. Eu fui um dos poucos que falei que achava que Palmeiras, Flamengo, Fluminense iriam classificar e que o Botafogo iria brigar com o Paris Saint-Germain, apesar de ser muito difícil. Mas nós vimos hoje o Atlético de Madrid ser amassado pelo Paris. Por que não o Botafogo também pode fazer frente? Quer dizer então que o Palmeiras brigaria pelo título do Campeonato Português, né? Inclusive jogou melhor do que o Porto, merecia ter ganho. Obviamente que isso aqui é uma provocação, porque o intuito do vídeo é refletir sobre o que a gente viu até aqui no Mundial, sobre questão de nível de enfrentamento, intensidade, e aí alguns parâmetros precisam ser levados em consideração. Primeiro, o período em que o Mundial está sendo disputado, né? Numa época diferente do que eles, principalmente, estavam habituados. O campeonato acontece no final da temporada europeia, e acontece no meio da nossa temporada, invertendo o que acontecia antes, o que obviamente impacta em desgaste e tal. Por mais que o Porto tenha feito 46 jogos na temporada dele inteira, e o Palmeiras já fez quase 40, estando na metade da temporada. Então, assim, em termos de nível de desgaste, não está muito diferente. E a temperatura acho que precisa ser levada em consideração, né? Apesar da variação de estados e cidades lá, você teve jogo aí com sensação de 32, 35 graus, por exemplo, o PSG e Atlético de Madrid, e foi um jogo numa rotação menor do que a gente está acostumado vendo jogos da primeira prateleira europeia. Obviamente que esta primeira prateleira europeia continua tendo uma diferença muito grande para todo mundo. Mas quando você vai para a segunda, para a terceira prateleira, que é, por exemplo, onde o Porto está ali, onde o Borussia está, onde hoje talvez esteja a Juventus, eu não estou falando da grife do clube, eu estou falando do futebol apresentado. Com essas variáveis aí, eu acho que a gente vai ter jogo em vários cenários. Eles continuam muito favoritos. O título deve ficar, obviamente, na mão do europeu. Mas a gente vai ter mais jogo do que talvez muita gente estivesse imaginando. E não adianta você falar, mas o Bayern de Munique fez 10-0. Fez 10-0 num time amador da Nova Zelândia. É um outro parâmetro. E eles têm todo o direito de estar lá e, enfim, faz parte. Não é essa a regra da Copa do Mundo de clubes. A gente vai ver jogo pau a pau, como a gente tem visto até agora. O jogo no nível alto de enfrentamento, menos pau a pau, foi entre dois deles, PSG e Atlético de Madrid, onde o PSG sobrou e sobraria contra qualquer um. Tem jogo do Atlético de Madrid contra alguns times brasileiros?
Cara, dependendo da rotação, talvez. E a gente tá falando de um jogo, não é um playoff. Então, assim, podemos nos surpreender. Mas, obviamente, o favoritismo continua dos caras. Mas foi um ótimo recado desse Palmeiras e Porto. Porque se era para ter um vencedor, claramente era o Palmeiras. Porque o melhor em campo foi o goleiro do Porto. E o Verdão estreou no Mundial, um grande jogo contra o Porto. O Palmeiras fez uma ótima partida, na minha opinião, jogou muito bem, não ganhou o jogo com facilidade, inclusive, por detalhe. E é o detalhe que o Palmeiras trouxe do Brasil para os Estados Unidos. A dificuldade de fazer o gol, né? A busca pelo centroavante de meses atrás até chegar o Vitor Roque chega e também não vira o goleador. O Palmeiras continua com o mesmo grande problema, que é não conseguir empurrar a bola pro gol. Tem volume, tem variação tática, tem o controle do jogo, defensivamente é muito forte, mas o problema do Palmeiras continua sendo esse. O que é muito bom no jogo de hoje? O Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras dominou um time que é um time da média europeia do alto, né? Não é daquele grupo de brilhantes, né? Que tem aqueles 5, 6 times que estão inclusive lá, mas, porra, é um Porto, não é um timinho da Europa, não é um figurante de merda que joga a parte de baixo de uma tabela. Então o Palmeiras conseguiu ser consideravelmente melhor do que esse time e criar as oportunidades e mostrar que ele pode sim ser o líder do grupo. O que é ruim? O Palmeiras não ter feito os pontos em cima do Porto dá ao Porto a possibilidade de passar o Palmeiras no saldo, se eles fizerem a mesma campanha nos 2 jogos restantes. Então, para cima de Al-Ahly e Inter Miami, eles vão ter que se virar para conseguir um saldo, um resultado para passar em primeiro. Por quê? Porque com a vitória do Paris Saint-Germain em cima do Atlético de Madrid, se havia uma possibilidade do Paris Saint-Germain tropeçar, talvez a mais forte fosse o Atlético de Madrid. Ele passou. Então tudo indica que o Paris Saint-Germain passa em primeiro. Ninguém quer pegar o Paris Saint-Germain nas oitavas. Então é muito importante para o Palmeiras agora ganhar os jogos e olhar para o saldo do Porto o tempo inteiro, caso o Porto também ganhe. Mas eu vou deixar aqui um palpitezinho. Eu acho que o Al-Ahly vai engrossar o jogo para um dos dois. E o Palmeiras faz a sua estreia no Mundial de Clubes, empata com o Porto por 0-0. Bom, ficou uma expectativa muito grande com relação ao que seria a competitividade de um time sul-americano contra um time europeu. E tudo bem que o Porto não é da primeira prateleira da Europa, mas o Palmeiras mostrou-se superior à equipe portuguesa. Tudo bem, ficou no 0-0, não é um resultado bom pelo que jogou o Palmeiras, mas não é ruim também, porque Inter Miami e Al-Ahly empataram também por 0-0. Então no grupo está todo mundo junto, um ponto cada. E o grande barato do jogo deste domingo do Palmeiras é que a equipe, e aliás nota 10 a torcida, né, que foi para o estádio, e também em Nova York fez uma grande festa pelas ruas, uma alegria, e isso evidentemente que ajuda, motiva ainda mais os jogadores do Palmeiras. Foi uma grande exibição. O Palmeiras mostra claramente que tem todas as condições de se classificar neste grupo com Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Ficou aquele gosto amargo para os torcedores, os jogadores mostraram isso ainda dentro de campo, uma certa frustração seria muito pesada a palavra, mas enfim, eles esperavam a vitória, trabalharam forte para isso, mereceram os últimos 15, 20 minutos no segundo tempo, foi um massacre do time para cima do Porto. Vamos aguardar aí a próxima rodada, o Palmeiras vai voltar a campo na quinta-feira de manhã. Bom, no grupo, como eu já disse, o Al-Ahly foi muito bem no primeiro tempo contra o Inter Miami, que foi melhor no segundo tempo, com o Messi aparecendo, é sempre um cara desconcertante e perigosíssimo dentro de campo. Outras partidas do Mundial, o Bayern de Munique, uma goleada para cima do Auckland, 10-0, parecia que estava jogando contra um time amador, né, para disputar esse Mundial. Então, enfim, não teve a menor graça essa partida. Um outro jogo muito bom foi o PSG contra o Atlético de Madrid. Olha, está afinadíssimo o Paris Saint-Germain, né? Logo depois de ganhar a Champions League, passeou, jogou muito hoje com velocidade, toques rápidos e envolventes, vencendo a equipe do Simeone. Bom, enfim, pessoal, uma ótima semana para todos nós. Eu vou voltar ainda nesta segunda-feira para falar do Botafogo. Eu estou gravando aqui, olha, aí já digo para vocês, depois do jogo entre Palmeiras e Porto, 0-0. Vou assistir o Botafogo agora e já no começo da segunda-feira eu trago aqui um comentário a respeito da estreia de mais um brasileiro. Tá certo? Fechado? Deixa aqui o seu comentário, vamos nessa e ótima semana para todos nós. Meus amigos, o Palmeiras estreou no Mundial Interclubes lá nos Estados Unidos, empatou com o Porto 0-0. Nesse grupo, tudo igual, né? O Messi, o time do Messi empatou também 0-0, então não teve nem gol desse grupo até agora.
Olha, o Palmeiras mostrou que tem condições de se classificar para a próxima fase, sim. Sabe? Eu acho que pode classificar. Teve chance de ganhar o jogo, né? O empate, se tivesse que ter tido um vencedor, eu acho que seria o Palmeiras, sabe? Durante os 90 minutos teve uma parte melhor para o Palmeiras do que para o Porto, durante o jogo. Então, se tivesse que vencer, o Palmeiras venceria a partida. Eu acredito que o Palmeiras se classifica, sim, para a próxima fase do Mundial Interclubes. Não foi uma super estreia, mas foi um jogo de muita garra e muita vibração do time do Palmeiras. 0-0 foi o resultado final. Fala, pessoal, não era o resultado que o Palmeiras merecia, dominou o jogo, as melhores chances da partida foi do Palmeiras realmente. É claro que primeiro jogo, o nervosismo, a expectativa, o gramado também, por mais que estava ali verdinho, tapete, mas a bola não quicava, a bola não corria direito. Mas mesmo assim, o Palmeiras criou para fazer gol, principalmente no final do primeiro tempo, aquela bola que o goleiro tirou em cima da linha. Mas eu acredito que o Palmeiras no segundo jogo possa fazer os gols, né, porque jogou muito bem hoje, merecia a vitória, merecia sair com os 3 pontos, mas o futebol é assim. Continue ainda acreditando também que o Palmeiras vai classificar em primeiro lugar da chave, pelo futebol, pelo que a gente conhece, um time organizado, um time totalmente focado no objetivo. Então, parabéns ao Palmeiras, parabéns à torcida que compareceu ao estádio. A gente via na televisão o canto da torcida. Então, parabéns, continuar acreditando e eu tenho certeza que a gente vai passar para a próxima fase. Valeu? Bora pro próximo? E aí, porcada, boa semana. Bom, passando aí pra... Primeiro, dar os parabéns pra torcida do Palmeiras, né, mano? Que barato louco, velho. Que foda, né, mano? Que orgulho, né, cara? Que da hora, velho. Que da hora ver o que a torcida fez, tá fazendo, né, nos Estados Unidos. O que fez esse final de semana, o que fez ontem no jogo. Sensacional, cara. Sensacional. Agradecer todo mundo que ajudou na vaquinha que a rapaziada dos Estados Unidos fez pra poder comprar o material, né? Porra, mano, sensacional, velho. Sensacional, mano. Que coisa maravilhosa, mano, né? Parabéns à rapaziada dos Estados Unidos, ao Paulo Roberto lá, que tá encabeçando aí. Pô, parabéns pra caralho, velho. O que a torcida fez ontem foi espetacular, mano. Foda, velho. Foda de verdade mesmo. Foda de verdade mesmo. E, bom, sobre o jogo ontem, cara. Cara, impressionante, mano. A bola não tem entrada. Caralho. Mas é isso, mano. Tá valendo. Fizemos uma boa partida, mano. Fizemos uma boa partida. O time jogou bem, foi um time consistente, né? Eu acho que o Abel acertou na escalação, acertou nas substituições. Talvez o Estevão, né? Mas a gente também não sei, mas indiferente disso, o time foi bem pra caralho. Foi bem. Do goleiro ao atacante, né? A gente jogou com personalidade, jogou como se estivesse jogando no Brasil. Isso é uma coisa que tava me preocupando um pouco, sabe? Da gente comer um mundial contra time europeu, sabe? Não reclamar, não jogar como joga aqui. A gente fez exatamente o que a gente faz aqui. É isso aí mesmo, fazer falta quando tem que fazer, reclamar quando tem que reclamar e já era. Então, a gente assustou o Porto, hein? Que beleza, hein, velho? Pra quem ficava falando um monte de coisa, não sei o que, aí, que beleza. Ó, quinta-feira tem outro jogo, vamos continuar curtindo, a nossa torcida vai continuar tirando onda lá, a gente vai continuar tirando onda aqui, até porque a gente não tem adversário, né? Até porque o time do Morumbi tá sem treinador, o time da Radial Leste lá, da Zona Leste, da Marginal Sem Número, tá cheio de problema, dívidas que não acabam mais, desvio de dinheiro,
O Santos não consegue renovar com o dono do time, que é o Neymar. Então, vão ter que ficar assistindo os programas esportivos, vendo sobre o Mundial, o Neto falando que nós não jogamos nada, e falando as notícias do São Paulo, que não tem treinador, a notícia do Gambá, que tá com problema policial, a do Santos que não renova com o Neymar, e a gente tirando onda no Mundial, no primeiro Mundial de clubes, nesse formato. Ai, caralho, que momento. Vambora, caralho, esse porco é louco, mano. Olha aí, minha gente, Palmeiras começa bem, muito bem a sua participação no Mundial de Clubes. Só não foi melhor porque faltou o golzinho para confirmar a vitória para cima do Futebol Clube do Porto. A equipe tomou conta do jogo, personalidade, tranquilidade, mostrou intensidade, um jogo no mano a mano de igual para igual. Durante toda a partida foi superior ao seu adversário, criou inúmeras situações delicadas. As mudanças feitas pelo Abel Ferreira tornaram o Palmeiras ainda melhor, mais forte. As substituições continuaram deixando o Palmeiras numa situação de superioridade dentro da partida. O Porto, em algumas situações, ameaçou incomodar, mas o Palmeiras teve estabilidade e tranquilidade. Realmente uma pena foi que o gol não aconteceu. O Palmeiras merecia ganhar tranquilo, poderia ter saído de campo com a vitória, que ninguém iria questionar. Mais posse de bola, mais contundência, mais velocidade, acuou o adversário em muitas situações. Uma pena que não ganhou o jogo, mas tá aí. No grupo tá tudo igual. Na outra partida da equipe no Al-Ahly e também no Inter Miami, 0-0. Então tá tudo igual. Palmeiras poderia ter saído aí com vantagem nessa abertura do Mundial de Clubes para a equipe brasileira. Enfim, Palmeiras foi melhor, faltou o gol para ganhar o jogo. Eu acho que o Palmeiras vai ser líder do grupo dele com sobras. É? O time do Inter Miami é uma piada. Sim. Uma Esse aí não piada. era nem pra estar jogando essa competição. Não era vamos nem pra falar a estar verdade, né? jogando. Tem o homem, né? E o homem não tá fazendo nada. Eu tá tenho, fazendo nada. tenho visto O outro jogar. homem tá desesperado, É, ligando pra todo mundo pra querer ganhar. jogar o campeonato. O time do Porto tá malzão e o Al-Ahly do Egito foi eliminado em casa na semifinal pro Mamelodi Sundowns em casa. Viu? Falei, o nosso forte Mamelodi Sundowns. Ele tá O Fluminense não passa, hein? Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o grupo dele. Mas aí você acha que times brasileiros... Eu acho que cara. não passam nas oitavas, coitados. Eu acho que dá pra sonhar com quarto, aí pode ser que dependendo da É porque, por porradaria exemplo, ali, pinga uma semi. O Palmeiras Não? passando em primeiro, Pega pegaria não, pô, ou o o PSG, ou o Atlético, ou o Botafogo. Ah, é? Tem jogo com o Atlético de Madrid nesse final de temporada do Atlético. Chechelento tem jogo. Mas lógico que tem. Mas ter jogo tem. Mas a chance de ser eliminado tá ali. Gigante. Sabias que o mascote do Palmeiras é um porco? Mas isso começou como um insulto. O clube foi fundado em 1914 por imigrantes italianos, com o nome Palestra Itália. Mas durante a Segunda Guerra Mundial foi obrigado a mudar do nome para Palmeiras, para não ser associado aos países do eixo. Em 1969 aconteceu uma tragédia. 2 jogadores do Corinthians, Lido e Eduardo, morreram num acidente. O clube pediu para inscrever 2 novos jogadores fora do prazo, mas o Palmeiras recusou, alegando que não havia autorização da CBF nem da FIFA. A decisão foi duramente criticada. Nos bastidores, o presidente do Corinthians chamou os rivais de espírito de porco, uma expressão usada para descrever quem age de má fé. A partir daí, a provocação espalhou-se pelos estádios e até houve quem soltasse um porco em campo. Em 1986, o grito "Dá-lhe porco" tomou conta dos estádios e o momento que marcou essa virada foi quando a revista Placar colocou o jogador Jorginho a segurar um porco na capa. O que começou como um insulto acabou por se tornar um símbolo de orgulho. Hoje, o porco é mais do que uma mascote, é a prova de como até as provocações dos rivais podem ser transformadas. Muito bem, tá então a imprensa rasgando elogios ao Palmeiras, Rica Perrone mandando papo, Paulo Serdã falou também, a gente viu aí o Nivaldo Preto, a gente viu aí muita gente boa falando, grande Nilson César e por aí vai, né? Muita gente bacana, o Bruno Formiga mandando um recado. Olha, é isso aí, o Palmeiras deu um show, mas faltou os gols, faltou um pouco de precisão ali, um pouco de tranquilidade no passe final. Isso não vai faltar na quinta-feira, com certeza, contra o Al-Ahly. A gente vai contra o Al-Ahly meter o louco e fazer os gols aí que precisa pro Verdão garantir a liderança do grupo, tá? Porque chumbo grosso no grupo B aí, o Botafogo venceu o Seattle Sounders, o Paris Saint-Germain venceu o Atlético Madrid e agora a gente tem aí os confrontos aí PSG e Botafogo, Sounders e Atlético de Madrid, e depois o Botafogo ainda vai enfrentar
o Atlético de Madrid. O Botafogo foi isso dele, venceu o primeiro jogo, o Flamengo também venceu o Esperança, então venceu o primeiro jogo também. E uma bala total, esse time que enfrentou o Flamengo deve ser, na minha opinião, o segundo pior que eu vi até agora. Só não é pior que o time semi-profissional do Auckland, que enfrentou o Bahia e tomou 10. Então o Flamengo, ganhou de pouco, né? Aí fez o que precisava para vencer só e nem suou. Contra o Chelsea, o Flamengo vai jogar, tem chance de ganhar, pelo que a gente está vendo esses times europeus aí. O Chelsea é um dos piores, então é do nível do Borussia, ou seja, se o Fluminense fez isso, o Palmeiras fez o que fez, o Flamengo vai amassar o Chelsea com certeza também. E tem até chance de vencer. Vamos ver o que vai acontecer. E aí depois ver aí o que vai dar aí com a Inter de Milão em seu grupo. E se o Botafogo vai conseguir alguma coisa contra o PSG, se de repente arrumar um empate, já vai ser um ótimo resultado. E contra o Atlético de Madrid, o Botafogo vai ter que ganhar. Não tem o que fazer. A não ser que ele surpreende todo mundo aí e ganhe do PSG, né? O Botafogo ganhar do PSG, eu vou ter que sair pelado na rua. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Avante palestra.